Olá, aqui é o professor Vitor Proença. Nesse vídeo, a gente vai conversar um pouquinho sobre o agar nutriente. Então, a gente está aqui numa série de vídeos sobre os diferentes tipos de agar para transporte, né, meio de cultura para transporte, conservação, meio de cultura seletivo, diferencial, e a gente está destrinchando cada um desses tipos de agar e também trabalhando questões de concurso público para que você possa se preparar para o concurso público mesmo em si, e ainda para um concurso, por exemplo, uma prova de seleção de residência ou alguma coisa do tipo, tá? Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já clica aqui em curtir nesse vídeo e também já vai deixando o comentário sobre qual assunto que você tem mais interesse, se você ficou em dúvida sobre algum tema, né, abordado aqui nesse vídeo, sobre alguma questão e etc, tá? Lembra também de se inscrever, porque a gente tem mais de 20 vídeos aqui só sobre microbiologia, meio de cultura, provas bioquímicas, etc., para identificação de bactérias, fungos e etc., tá? Então lembra de se inscrever para você receber a notificação de todos esses vídeos, beleza? Então vamos lá. Agar nutriente. O que é o agar nutriente? Para que ele serve? Basicamente, eu vou circular aqui, ó, porque exatamente isso cai no concurso público, ó. Análise de água, alimentos e leite, tá? Então, isso aqui, digamos que você esteja fazendo um resumo de todos os tipos de agar que são utilizados, tal, os principais, né? Que são utilizados e que caem nas provas, por exemplo, ou que você pode ser perguntado num processo seletivo. Você vai colocar numa tabelinha lá, agar nutriente, por exemplo, aí você vai colocar essa utilidade aqui, ó. Análise de água, alimentos e leite, tá? E aí, já adiantando também, ó, é usado para quê, ó? Conservação e manutenção de cultura dentro de um laboratório. Então, isso é extremamente importante para você já ter em mente, beleza? Então, continuando, ó. Análise de água, alimentos e leite, que é um meio para cultivo preliminar das amostras que são submetidas aos exames bacteriológicos e isolamento de organismos para culturas puras. Então, digamos que você tenha uma cepa, uma amostra, ou seja lá o que for, que você quer manter dentro do laboratório para estudar um leite, alguma coisa do tipo, água, alimento, etc., você pode utilizar esse tipo de agar aqui. Então, conservação e manutenção de culturas em temperatura ambiente, que é um método opcional aqui para os laboratórios que não dispõem do método de conservação a frio, né, ou crioconservação, que é o congelamento, basicamente, das cepas no freezer a menos 70. Então, digamos que no seu laboratório não tenha, você pode fazer a conservação e manutenção aqui, fazendo repiques constantes do seu tipo de material, das suas cepas, que você quer manter dentro do seu laboratório, tá? Para testar, para comparar, ou seja lá o que for o seu objetivo, para comparar meios de cultura, resultados e etc, tá? E também é usado para observar a esporulação de espécies de bacilos gram-positivos, tá? Então, esse aqui é um tipo de fase das bactérias, né? Que é a esporulação, um dos momentos morfológicos que existem dessas bactérias, então também é utilizado para isso, tá? Mas, professor, o que vai cair basicamente no concurso público? Ó? Vai cair essa afirmação aqui, ó, e essa afirmação de vez em quando pode cair, mas essa aqui é a principal, tá? Ó, análise de água, alimentos e leite. Então, no concurso, às vezes cai assim, ele pega o meio sangue, agar sangue, aí ele coloca essa definição que está aqui, tá? Então, é isso que vai cair no concurso. Então, já fique esperto. Ele é um meio bem clarinho, por isso que ele é bastante utilizado para análise de água, alimentos e leite, tá? Então, é importante que você conheça isso também. Como é que é a fórmula ou produto? Então, extrato de carne, 3 gramas, peptona, 5 gramas, agar, que obviamente, né, ele tem que ficar mais sólido para você conseguir analisar a morfologia macroscópica, etc. Água destilada para completar aqui 1 litro e ele tem um pH próximo de neutro, tá? Qual que é a cor original? Ele é considerado como branco opalescente, é mais transparentezinho assim, né? Mas a descrição é essa daqui, ó, branco opalescente. Você pode perceber que nessa imagem ela já está semeada, tá? Então você tem aqui as estrias e está mais amarelinho. Aqui você consegue saber que existe algum tipo de micro-organismo que já cresceu. Quais são os procedimentos, então, que a gente utiliza para fazer semeadura? Ou preparo, na verdade, né, desse meio. Primeira coisa, pesar e hidratar os componentes conforme as instruções que você tem do próprio fabricante desse meio. Faz a fusão aqui desse meio, esquentando, né, com um bico de Bunsen e tal, você dissolve todo aquele pó que você tem, distribui 3 a 5 ml por tubo,
e esteriliza em autoclave, tá? Aqui está a definição do tubo, porque os tubos são considerados melhores na maior parte das vezes, porque tem uma validade, um tempo maior, e você pode colocar, por exemplo, lá no seu laboratório, eles duram mais tempo, normalmente 3 meses. Os tubos e as placas duram normalmente 1 mês, as placas ressecam mais porque tem uma superfície maior e acabam evaporando, tá? Também tem uma superfície maior para que tenha contaminação nas placas. Então, em muitos casos, são utilizados os tubos porque eles acabam sendo mais seguros, né, e melhor utilizados, tá? Então, coloca lá 3 a 5 ml por tubo, esteriliza em autoclave, e depois que você tirar da autoclave, você coloca o tubo inclinado para que o meio se solidifique em 45 graus, formando o que a gente chama de bico de flauta, tá? Mas, obviamente, você também pode fazer aqui, ó, nas placas, tá? E aí você faz as semeaduras, você tem uma melhor visibilidade dessas colônias para uma análise macroscópica. Então, depende muito do seu objetivo dentro do seu laboratório. Para manutenção, a gente faz mais em tubo mesmo, tá? Então vamos lá falar um pouquinho sobre as questões de concurso público. Essa questão aqui, ó, é de 2019, da Prefeitura de Vilhena, em Rondônia, para o cargo de técnico de laboratório em análises clínicas. Então a gente traz aqui vários tipos de questões, vários tipos de cargos, normalmente voltado, obviamente, para análises clínicas, que é o nosso maior objetivo aqui. Então, biomédico, bioquímico, biólogo, técnico de laboratório, tá? Entre outros cargos. Uma questão que seja pertinente ao assunto que a gente está falando aqui nessa aula, tá? O nutriente agar, muito utilizado como meio de cultura, é um meio relativamente simples, de fácil preparação e barato, muito usado nos procedimentos do laboratório de microbiologia. Esse meio de cultura, devido à sua aplicação, pode ser classificado como... Então, vamos lá. Alternativa A, meio para teste de sensibilidade aos antimicrobianos. Então, já adiantando aqui, ó. Normalmente, qual é o meio que a gente utiliza? É o Miller-Hinton, tá? Então, a gente arrisca aqui, ó. Meio para crescimento e isolamento. Crescimento até você poderia dizer aqui, mas isolamento não, porque é um meio que ele cresce, né? Praticamente qualquer coisa aí nesse meio, tá? Então, não pode ser dessa maneira. Meio comercial para provas de identificação. Então, não é utilizado para prova de identificação, apesar de você, por exemplo, fazer teste para água, leite, alimento, etc., você já começar a fazer uma identificação presuntiva, mas ele não é diferencial, que a gente diz, tá bom? Meio fórmulas e produtos para provas de identificação, então também não, a gente já disse isso daqui. E a última, meio de cultura para transporte e conservação. Essa palavra aqui, ó, ela é bastante importante, tá? Conservação. Então, óbvio, também pode ser utilizado para transporte, apesar de ter também outros meios, né? Stewart, Ames, Carrie Blair, são alguns desses meios para transporte, mas para conservação dentro de um laboratório que não tem onde congelar, por exemplo, ou criopreservar, você pode utilizar o meio nutriente, né? O agar nutriente que a gente diz, tá? Então, a alternativa correta é a letra E. Na questão 2, referente à análise microbiológica da água, assinale dentre os meios de cultura descritos a seguir, a alternativa que aponta o mais indicado para análise da água. Então, circula isso daqui porque ele é muito importante, tá? Então, essa prova é para biomédico, foi de 2014. Então, você está lá no meio do seu concurso público, obviamente, você tem micro, imuno, parasito, controle de qualidade, você tem coleta, e mais um monte de coisa que acaba caindo numa prova dessa, né? Então, o ideal é que quando você começar a ler a questão, você já fala assim, ó, análise microbiológica da água. Você já pega e circula essa palavra aqui, ou esse pedaço de frase aqui, né? Porque são as palavras-chave que a gente diz aqui, porque são os pontos mais importantes dessa questão, que vão te dando o comando já, você começa a se situar, já direcionar o seu pensamento dentro de todo o conteúdo que você tem para você estudar. Então, ó, análise microbiológica da água, tudo bem? Este aqui é o agar nutriente, que é a resposta correta. Água, alimentos e leite, ele é muito utilizado para isso. Aqui a gente tem o agar Livenstein-Jensen, que é utilizado basicamente para micobactérias, por exemplo, Mycobacterium tuberculosis. O agar Saburo é utilizado principalmente para fungos, tá? O agar Hagen-Low
é utilizado para Bordetella pertussis, para coqueluche, então a gente risca aqui, e o agar clad, que é o deficiente em cistino, lactose, etc., deficiente em eletrólitos, né, que é o agar clad, que a gente diz, ele é utilizado principalmente para urocultura. Ele é um meio que a gente chama de diferencial não seletivo, tudo bem? Então, o agar que é utilizado para isso é o agar nutriente. Letra correta é a alternativa A. Vamos lá, questão 3. Deixa eu só diminuir um pouquinho essa tela que está aqui na sua frente, para que a gente enxergue toda a questão. 2016, para analista ambiental bioquímico. O cultivo microbiano em laboratórios é feito usualmente através de meios de cultura. Então, mais uma vez, microbiologia é o assunto geral. O assunto mais específico, meios de cultura. É correto afirmar que meios. Alternativas, letra A. Diferenciais são utilizados para recuperar micro-organismos estressados e promover seu crescimento. Meio diferencial não é utilizado para isso. O nome já diz, é para diferenciar uma bactéria, um gênero, uma espécie de outra espécie. A gente tem vários aí, a gente pode citar, por exemplo, o SS McConkie, que alguns acabam sendo até seletivos, o sangue, apesar de ele não ser exatamente diferencial, mas ele consegue diferenciar as bactérias que são hemolíticas, alfa, beta, hemolíticas, e existem vários meios aí, o próprio CLAD é um meio diferencial, tudo bem? Então, não é para recuperar, aqui a gente teria um meio, por exemplo, enriquecido, tá? Meios seletivos favorecem o crescimento de determinados micro-organismos e inibem o crescimento de outros micro-organismos. Olha aqui, circula aqui, faz assim, seletivo, tá? O que o seletivo faz? Ele seleciona as bactérias que eu quero estudar, o micro-organismo que eu quero estudar, tudo bem? Então, eu favoreço o crescimento desse tipo de bactéria aqui, por exemplo, gram negativo, e aí vou inibir o crescimento desse outro tipo que é gram positivo, tá? E aí pode ser, por exemplo, com antibióticos, pode ser com substâncias sais biliares, violeta, né, entre outros tipos de substâncias. Então, essa daqui estaria correta. Digamos que você ainda não tenha certeza. Você pega e põe assim, uma bolinha ou alguma coisa do tipo, ou já põe um Vzinho, se você já tem mais certeza aqui, e aí você vai para a próxima questão, tá? Meios enriquecidos com sangue permitem diferenciar grupos de bactérias com base nas suas características biológicas. Mais ou menos aqui, tá? Esse daqui você pode ficar em dúvida também. A água nutriente é ideal para crescimento de micro-organismos fastidiosos. Micro-organismo fastidioso ou exigente é aquele que precisa de um meio muito rico. Então, a gente poderia ter aqui, por exemplo, o agar chocolate, que é um meio extremamente rico, tá? Então, essa aqui está incorreta. Meios de transporte permitem a visualização de halos de hemólise. Halos de hemólise a gente verifica no agar sangue, tudo bem? Então, está errado isso daqui. Meio de transporte te permite transportar as amostras. A gente pode citar aí o Stewart, o Ames, a gente pode citar o Carrie Blair também, salina tamponada até poderia ser um meio de transporte, que nesse caso é líquido, tá? Então, seletivos favorecem o crescimento de determinados micro-organismos e inibem o crescimento de outros micro-organismos. Comparando as duas aqui, essa é a alternativa correta, tá? Então, enriquecido com sangue permite diferenciar grupos de bactérias com base nas suas características biológicas. Não está totalmente errado isso daqui, tá? Mas é uma afirmativa que você só vê, na verdade, nesse caso, principalmente, a hemólise, tá? Então, a mais correta, digamos assim, é a letra B. Isso vai acontecer, tá? Tem concurso que você olha assim e fala, cara, mas enriquecido com sangue permite diferenciar grupos de bactérias com base nas suas características biológicas. Até permite, se ela é hemolítica, por exemplo, alfa, beta hemolítica, ou seja lá o que for, se tiver fator CAMP, que a gente diz, mas a mais correta, digamos assim, seria a letra B, tá? E essa questão, inclusive, poderia ser anulada, é passível de anulação, mas não é esse o nosso objetivo aqui, nosso objetivo é entender o assunto, tudo bem? Então é isso aí, são as 3 questões principais que envolvem esse meio de cultura, que é o agar nutriente. Espero que você tenha gostado da aula.
Se você gostou, aliás, já clica aqui em curtir, deixa o seu comentário e também se inscreve aqui no canal, ativando todas as notificações para você receber todos os próximos conteúdos sobre os ágares, os materiais que a gente tem sobre provas bioquímicas, etc., dentro de microbiologia, tá? E para fechar aqui esse conteúdo, eu quero te convidar a conhecer o Passaporte BAPFlix. Lá você tem mais de 50 cursos certificados dentro da área da saúde, microimuno, parasito, bioquímica e etc., que você pode se preparar para um concurso público, para uma prova de seleção, que você tem conteúdos, videoaulas, certificados que você pode apresentar, às vezes, até num próprio processo seletivo ou ainda numa prova, ou, quem sabe, de repente, para validação de atividades complementares, tá? Então, você tem acesso durante um ano a todos esses cursos, você tem o meu suporte, o suporte da minha equipe, e você pode tirar todas as dúvidas que você tem sobre os assuntos relacionados com esses cursos que a gente tem, beleza? Então é isso, meu nome é Vitor Proença, obrigado por você me ouvir até agora, um grande abraço e até a próxima aula.